Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais assuntos do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. Tenho também a economista Rita Mundim. Polêmica, aborto. Sempre gera polêmica esse assunto, não tem jeito, né? Essa pauta de costumes que tá lá na Câmara Federal. Vamos lá. O Lira fez uma votação relâmpago e a Câmara aprovou urgência do texto que equipara aborto a homicídio. Na prática, acho que para todo mundo entender, a mulher que abortar pode ser acusada de assassinato, dependendo ali da quantidade de meses ou semanas, né? Que é a contagem que essa gravidez já está acontecendo. O texto propõe também que a pena de prisão seja maior para a vítima de estupro do que para o estuprador. Isso tudo está lá no texto, quem quiser é só ir ler. O tema da votação não foi anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que declarou a matéria aprovada depois de 23 segundos, de maneira simbólica. Após o resultado, aí sim, alguns parlamentares, principalmente de esquerda, reclamaram da dinâmica da sessão. Com a aprovação da urgência, Eduardo Costa, o texto agora poderá ser analisado diretamente no plenário da Casa, sem necessidade de passar por comissões temáticas, ou seja, cerceando um pouco o debate de um assunto tão complicado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu sou um cristão e acredito que todo cristão é contra o aborto, é a favor da vida. Eu tive uma namorada no começo da minha vida adulta, uma das pessoas mais bonitas, interessantes, agradáveis de se conviver que eu conheci em toda a vida. Mas ela era também muito sofrida. E toda vez que a gente passava um pouquinho do ponto no álcool, que a gente tomava um golinho a mais, lá na Vila Olímpica do Galo, principalmente, ela começava choradora sem parar. E ela tinha uma tristeza profunda de ter feito um aborto aos 16 anos. Então, a experiência que vivi com ela me garante que nenhuma mulher passa impune se fizer um aborto. Fazer um aborto, gente, não é como ir ao salão de beleza. É mexer com a alma, é deixar uma cicatriz na alma. A lei, ou o tratamento da lei para o aborto no Brasil sempre me pareceu correto, sabe? Sempre me pareceu correto. Se uma mulher provoca o aborto, ela vai ser punida. Se alguém provoca o aborto na mulher, vai ser punido. E o aborto só será permitido em 3 situações. Quando o bebê não tem chance de sobrevivência, quando a mãe corre risco ou quando é vítima de estupro. Me parece que está resolvido. Aí aparecem os caras, e como bem disse o Pedro hoje, o Pedro é que me fez entender isso, nosso repórter de Brasília, preocupados com 6 de outubro. E principalmente, e mais ainda, porque a eleição move, né? Mas tem uma outra mola propulsora desse projeto, que é a birrinha com o Supremo, essa birrinha entre os poderes em Brasília, que só prejudica a gente. Porque o novo dono do Brasil, Alexandre Xandão, deu um chamegão lá, eles querem votar o contrário. E como o Lira não tem qualquer princípio, isso está claro na história desse deputado, ele me vota a coisa em 23 segundos e diz: toca para a votação final. Porque se fosse para as comissões, como é o trajeto normal de um processo, de um projeto dentro da Câmara, como bem disse a Rita ontem, o parlamento existe para isso. Deixa discutir os conservadores de um lado, os progressistas do outro, mas não, passa de afogadilho e dá uma resposta pro Xandão e complica a situação. Ô Júnior, sempre que a gente debate esse tipo de assunto, os caras vêm aqui pro YouTube e começam a perguntar: e se fosse sua filha? Sempre, não é assim? Sempre. Se fosse com a minha filha, Deus que me livre e guarde hoje e para sempre. Se fosse com a filha de qualquer jornalista da Itatiaia, deputado, senador, bancário, qualquer pessoa que ganha mais de 5 mil reais e que tem um mínimo de informação, não aconteceria nada diferente. Sabe por quê? Porque a lei prevê a possibilidade do aborto. Eles vão punir depois das 22 semanas. Isso. Moça de qualquer família esclarecida, vítima de um estupro, Júnior, fará o aborto antes. Agora, o que é pior, o que me parece covardia, trágico, cruel, é que essa lei, se aprovada, vai pegar as meninas pobres, de 14, 13 anos, que não tem nenhum corpo direito para mostrar que está grávida. Quando descobre a gravidez, muitas vezes, na hora de nascer, tem gente que é com 8 meses. Ou que não tem informação, Júnior. Para mim, para você, para o Marcelo, para o Travassos, para a Rita, não vai faltar uma clínica de aborto que a gente vai descobrir. Eu não sei onde é que tem uma hoje, mas vou descobrir.
Para essas meninas, não. Então é o seguinte, é uma votação precipitada, indecente, cruel, inexplicável e que é o pior, vai agradar muita gente que nos ouve agora. Tem certeza. Oi, Rita, bom dia pra você. E esse assunto, essa votação sobre urgência, toda essa confusão voltar na Câmara e, lógico, se você quiser entrar também no mérito da questão do aborto, fique à vontade. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Eu fui muito bem contemplada pelo Eduardo. Eu sou cristã, eu também sou contra o aborto. A lei que existe, ela dá esse tempo, né? Ela dá esse tempo para que as pessoas reflitam sobre o que vão fazer, mas para aqueles que têm a informação, que tem, como disse o Eduardo, e bem disse, até o conhecimento da gravidez. Porque, como a gente sabe, nas periferias, as mulheres, né? Crianças, né? Pobres, elas não têm nem a informação e muitas vezes nem o conhecimento de que estão realmente grávidas, essas meninas. E, mais uma vez, eu lamento a política no Brasil sendo feita para partidos e para eles mesmos. Então, não há aquela vontade de discutir, de nos representar, de ouvir a sociedade, e o parlamento foi feito para isso. Então, mais uma vez, a gente vê brigas políticas sendo resolvidas no curralzinho de Brasília. E para nós sobra o quê? Sobra o direito de nos indignarmos e que essa indignação cresça e que o Brasil mude esse sistema político. Nós temos que partir por parlamentarismo, porque a gente não pode ficar aqui sendo reféns de um Congresso. Ô William Travassos, é uma discussão antiga, mas que ela vai e volta sempre, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia à bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom, o nosso debate hoje está prejudicado. A gente não consegue avançar, porque eu pego o início da fala do Eduardo e o início da fala da Rita. O Eduardo fala, eu sou cristão. A Rita fala, eu sou cristã. A partir desse momento, a gente não está na técnica, a gente está no sobrenatural. E aí é difícil, porque é esse o entrave que acontece em Brasília, porque eu estou falando sobre a minha crença. E aí eu não estou falando sobre a parte técnica do negócio. Como eu vou comparar um estuprador com a mulher que cometeu esse crime? Porque hoje, se você provocar o aborto, você é penalizada. Mas aí eu estou equiparando isso, o estuprador com esta mulher vítima. Não consigo colocar na minha cabeça. E o que o Eduardo falou é importante, que está justamente na matéria do Pedro. É esse entrave, né, nessa supremodemocracia que a gente vive, que são os parlamentares lutando contra as decisões, por exemplo, de um Alexandre de Moraes, e o rito desse procedimento, em 23 segundos, eu bato o martelo e falo assim, olha, então, dando andamento ao projeto, aí você fala assim, peraí, como é que é o negócio? A gente está falando de discutir uma coisa tão sensível, de forma tão burocrática, e ainda trazendo para esse debate a coisa sobrenatural, isso nunca vai resolver. Então não é técnico, é por interesse. Tem o conservador que vai falar assim, olha, eu consegui aprovar para jogar para sua plateia, para que ele possa eleger o seu vereador, o seu prefeito, para que ele possa fortalecer a sua base, para que ele venha em 2026. Então, jogada política de marketing em cima de crença. E no fundo, gente, nós precisamos de uma coisa mais técnica e objetiva, porque a gente está falando de um problema seríssimo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém vítima de estupro ou de abuso. Não é uma coisa fácil de lidar ou de tomar uma decisão. Marcelo, o William evocou as questões técnicas aqui, e aí eu vou na fala do Eduardo, porque me parece que a lei hoje vigente, ela é muito técnica, eu acho que ela é muito de bom senso. Ela olha para a situação de uma forma, além de técnica, carinhosa, acredito. Agora, tudo que aconteceu ontem, falando do rito legislativo, aí a gente está falando da pessoa do Arthur Lira, e também o aborto como princípio ali, como debate principal dessa história toda. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu gosto também dessa questão da gente tentar pegar dados técnicos, né, informação pra gente discutir. Eu acho que os deputados ontem ignoraram informações importantes. Uma que me chama atenção, né, tá no anuário da Segurança Pública, tá disponível para todo mundo ver, é que mais de 60% dos estupros no Brasil acontecem com jovens de até 13 a 14 anos.
Então, o que os deputados fizeram ontem, e aqui eu abro um parênteses, de forma escondida, porque além de ser 23 segundos, né, foi uma votação super rápida. Ele não falou que ia votar, né? Ele não e pior, de forma simbólica. Então a gente não tem o painel para saber quais deputados votaram a favor, quais votaram contra. Uma coisa assim, né, vergonhosa. A gente usou a palavra vexame ontem para falar do leilão do arroz, dá para usar a palavra vexame também nessa votação de ontem. Porque uma coisa escondida que trata de um tema tão importante que afeta a vida de dezenas, milhares de crianças, né? A maioria das vítimas de estupro no Brasil hoje são crianças de 13 a 14 anos. Então, isso mostra como que alguns parlamentares, para comprar briga com o Supremo, para mandar recado de insatisfação, ou já pensando em brigas ideológicas na eleição, não estão nem aí para a população. Não estão nem aí para crianças que podem ser prejudicadas por esse projeto. Eu, assim, né, a gente não pode ter certeza de nada no Brasil, não. Mas eu tenho 99% de certeza que esse projeto não vai para frente. Né? Que esse projeto, quando for discutido de forma séria, os dados vão entrar, as informações vão entrar e a questão ideológica, religiosa vai acabar ficando um pouco mais de lado, porque é isso que precisa ser feito com um projeto que afeta a vida de tantas pessoas. E aí teria que passar também pelo Senado, teria que passar pela sanção, né, presidencial, e também teria que ser discutido até no Supremo. Então eu acho que a gente tem muitos freios ainda para barrar essa atrocidade. Ô Júnior, eu obviamente concordo plenamente que tudo tem que ser discutido com base na técnica. Mas o meu olhar para o social me machuca, porque eu para quem não sabe, gente, a nova sede da Itatiaia aqui na Barão, quando você olha para frente está o Morro das Pedras, para trás está o Jardim América. São duas regiões muito carentes. Ventosa, né? Ventosa. Eu fico imaginando, Júnior, eu fico pensando isso. Se eu tivesse sentado na cadeira de deputado, pressionado pelas bases, sujeito a perder votos, eu teria coragem de fazer isso. Ô Júnior, imagina agora, 8h52 da manhã, uma mãe aqui do Morro das Pedras saindo de casa para ir visitar a filha de 16 anos que está no centro de internação provisória. Está presa. Porque foi estuprada. Primeiro, nasceu pobre. O pai abandonou a mãe. Cresceu com todas as dificuldades num ambiente onde ela estava mais sujeita a ser abusada. Foi estuprada. Demorou a descobriu, fez o aborto. Está presa. E na hora que a mãe estiver saindo de casa, o estuprador fala assim: como é que vai, dona Maria? É isso que eu penso para os deputados. O Edu, e claro que esse enredo não é difícil de acontecer. Não é, gente. Mas claro que a questão social influencia muito, né? A gente sabe que tem a parte da sociedade em questão mais vulnerável, mas os casos de estupros acontecem independente da questão social, da classe. Sim, mas famílias ricas, os casos de estupro só acontecem. Que as famílias ricas, Marcelo, conseguem fazer isso, né? E a família pobre, que talvez não tenha condição, mora num interiorzão, que não tem dinheiro nem pra ir no médico, direito pra descobrir. Só que isso não afeta isso afeta a sociedade de forma geral, né? De classe média, classe baixa e classe alta. Mas eu entendo que o Eduardo tá falando, que pra quem é pobre é muito mais complicado, muito mais difícil, né? E o Eduardo toca no ponto muito importante, muito sensível, que é até o próprio desconhecimento. Foi o que ele falou. Muitas vezes a menina descobre que ela está grávida dando à luz.